Fala, meu querido, chegamos com a quinta questão, metade da prova já está chegando aqui para gente na Faculdade de Medicina lá de Jundiaí, e a gente vai resolver essa questão que fala assim, é uma questão parecida com aquelas questões de Enem, né? Uma análise de uma tabela, construção de um gráfico. Vou construir um gráfico, ele não tem um gráfico aqui, mas eu vou montar esse gráfico talvez para ficar um pouquinho mais visível a solução. Talvez se você tivesse durante a prova, não era necessário construir um gráfico, com o cuidado que a gente vai construir, mas sim analisar as alternativas que ele está dizendo aqui para a gente. Então ele fala assim: se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente que está estudando física. Então ele falando assim: foi realizado um experimento para analisar os resfriamentos de bebidas colocadas em um refrigerador. Tá bom. Então eu coloquei minha bebidinha lá no refrigerador, ela baixou a temperatura. Nesse experimento, a temperatura tem de certa quantidade de suco colocado em recipiente de vidro, mantido no refrigerador, foi medida a cada 5 minutos. Então, ele te deu os resultados aqui, a temperatura de zero até, a temperatura, no tempo de 0 até 30 minutos. E ela saiu lá de 25 e chegou a 2,9. Muito bem. Analisando a tabela, conclui-se que a taxa com que o suco perdeu o calor foi. Aí, ó, eu coloquei aqui duas vezes, ó, cortei essa figura, então aqui já é a mesma resposta, né? Então a análise que a gente vai fazer é a seguinte, ó. Primeiro, a gente quer saber o que aconteceu com a taxa de calor que o suco perdeu, né, a taxa de calor que foi sendo perdida pelo suco. Eu indico para você, para que a gente fique mais visível, que a gente construa um gráfico. Por isso que eu coloquei essa tela um pouquinho diferente que a gente está acostumado aqui, que é uma tela com um papel, como se fosse um papel quadriculado. E aí eu vou colocar aqui para você, nesse trecho, o de 0 até 30, onde eu vou respeitar que cada quadradinho desse tem 5 minutos de tempo, tá? Então na abscissa aqui eu vou colocar que aqui vale 5, aqui 10, o 15, o 20, o 25 e o 30. Eu não vou colocar o 35 aqui só para a gente deixar ele quase completo ali. O 35 a gente nem vai chegar. E nesse caso aqui, eu vou colocar, no caso aqui é o tempo, tá? O tempo em minutos. E na outra escala aqui, eu vou ter a minha temperatura em graus Celsius. Essa temperatura em graus Celsius, eu vou obedecer à leitura do meu gráfico, como ele começa lá com 25, de 5 em 5 também. Aí 10, 15, 20 e o 25. Pronto. Então eu já tenho o gráfico aqui que eu vou começar a construir cada uma dos pontos que estão marcados nesse gráfico. O primeiro ponto que eu vou começar é o ponto onde a temperatura, o tempo é zero e a temperatura é 25. Então aqui é o zero zero, né? Então, quando o tempo é zero, a temperatura dele está em 25. Depois de 5 minutos, ele foi lá para o 17,5. O 17,5 está mais ou menos na metade aqui, né? Que é entre a metade entre 15 e 20, e o tempo aqui é 5 minutos. Depois, no tempo igual a 10, ele passou para 12,3. Então, eu vou colocar um pouquinho para baixo aqui da metade, tá? Entre 15 e 10. Esse daqui foi o tempo quando o tempo é 10. Quando o tempo é 15, ele passou a 8,6. 8,6 eu vou colocar mais próximo do 10 aqui, ó, essa taxinha aqui. Então, um pouco mais próximo do 10. No instante t igual a 20, ele estava com temperatura de 6, então está chegando aqui, ó. Então ele está ainda um pouquinho acima do 6, do 5, né? No instante 25, ele está no 4,2, vou colocar bem pertinho do 5 aqui, 4,2. E no instante t igual a 20 e 30, ele está no 2,9. E aí ele faz esse comportamento aqui se você quisesse, né, era possível, a gente pudesse fazer uma representação, vou fazer aqui, talvez não fique das coisas mais bonitas, porque estamos fazendo aqui na mão, mas esse é mais ou menos a figura que está sendo representada por essa curva de aquecimento, aí, de resfriamento, na verdade, né? Então, o que aconteceu? Conclui-se o seguinte: você está vendo que ele perdeu mais calor nesse primeiro instante, nesse primeiro momento, ele perde bastante calor, ele diminui sua temperatura, mas depois ele vai perdendo menos. Então, nós vamos analisar cada um dessas respostas. Ó. Analisando a tabela, conclui-se que a taxa de suco que o suco perdeu calor foi menor no início. Não, ao contrário, né? Ele perdeu mais calor no início.
maior no início e depois diminui. Eu acho que essa é uma boa alternativa. Vamos justificar a C, a D e a E que estão erradas. Ela é constante durante o aquecimento, está bem errado, ela vai, no começo ela diminui muito mais do que no final. É praticamente constante até 15 graus Celsius e depois diminui. Não, então ele diminui consideravelmente, aí depois ele vai diminuindo menos, né? Então, dizer que é praticamente constante também está errado. É praticamente constante até a temperatura de 15 graus Celsius e depois aumentou, então isso também está bem fora. Então, a melhor alternativa que nós chegamos aqui é na alternativa B, é uma questão de análise, e volto a dizer, se você não era necessária a construção desse gráfico, e sim uma análise, de repente, até nas alternativas. Como a gente quer fazer aqui para que fique bem entendido por você, a gente não está se preocupando com o tempo. Mas você que está no vestibular, talvez seja mais rápido, né? Não precisa fazer o gráfico bonitinho, com a abscissa ordenada, e vai analisando ali pela própria tabela, você já ir construindo essa análise. Tá bom? Então, a alternativa que a gente chega nessa questão 55 lá da FMJ 2024, é a questão do item B. Beleza? Então, mais uma questão aí. Se você entendeu, deixa seu like aqui. Se não entendeu, deixa seu comentário que a gente fala entre em contato com você para a gente poder te ajudar. Valeu, até a próxima. Grande abraço.